Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Terça-feira, meu povo, tem como tema duas áreas distintas. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário, porque essa lição tá muito top, ó. Antes de nós entrarmos no nosso comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque se o canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens, sobre o conteúdo que é produzido aqui no canal, também com certeza irá ajudar mais pessoas a compreenderem essas coisas. Como eu estava dizendo, terça-feira tem como tema duas áreas distintas. Ontem nós conversamos um pouco sobre a imagem que Cristo apresenta, que o cristão deve ter quando se encontra posicionado numa situação entre um questionamento entre Estado e Bíblia. Se por acaso você perdeu o comentário de ontem, estou deixando um card aqui em cima para você ir lá e assistir. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o posicionamento cristão bíblico que Paulo vem trazer lá em Romanos capítulo 13. Lá em Romanos capítulo 13, Paulo fala que a autoridade das pessoas, dos políticos, é dada por Deus. Lá, ele vai falar isso lá em Romanos 13, muitas vezes, começa no primeiro verso, chamando esses líderes de ministros de Deus. E aí você pode falar e pensar assim, mas Ismael, isso aí foi na época de Paulo. Hoje em dia tem tanta corrupção, tem tanta coisa errada no meio político, só que na época que Paulo escreve essa carta para os romanos, a Roma também estava em corrupção. E aqui é um ponto interessante da gente analisar. Paulo, na sua carta, ele não vai falar absolutamente nada de princípios bíblicos no quesito de quando o Estado se posiciona contra a Bíblia. Na verdade, ele vai falar para nós cumprirmos o nosso papel como cidadão, ou seja, o erro do outro, o erro da autoridade não pode substituir o meu erro. Não é porque o político é corrupto que eu não vou devolver meu imposto. Não é porque o político é corrupto que eu vou roubar. Não é porque o político é corrupto que eu vou matar. Não é porque o político é corrupto que eu vou fazer uma coisa completamente errada. Paulo está trazendo este conceito, está reforçando essa ideia, que aquilo que Deus falou que é adoração a Ele, isso o Estado não pode opinar, não pode fazer absolutamente nada. Mas agora a relação entre as pessoas, aí existe um posicionamento do Estado. Desde que isso seja a favor da Bíblia, está tudo certo. Agora, quando isso é contrário à Bíblia, nós temos um problema. Por exemplo, pense que saia uma lei na qual permite você matar uma pessoa, que não é mais crime matar uma pessoa. Mas o que a Bíblia diz? Não matarás. Ou seja, eu não vou matar porque a Bíblia diz que isso é errado. Mas o Estado, ele está ali fazendo o papel dele como organizador ali da sociedade. Então, aquilo que a Bíblia defende, o Estado é a favor, bênção, vamos continuar neste caminho. Agora, aquilo que o Estado defende e a Bíblia condena, isso nós não devemos fazer. E todo o capítulo 13, Paulo vem defendendo essa ideia. Ele vem apresentando para aqueles judeus, para aqueles primeiros cristãos que estavam vivendo em Roma, em um local totalmente corrupto, respeitem o Estado. Vivam como o Estado ordena, desde que isso não seja contra a palavra de Deus. E eu quero reforçar e frisar bastante isso. Não é porque o político X ou o político Y está no poder que ele tem um pensamento X ou um pensamento Y, porque ele defende a pauta A ou a pauta B, que eu, por ser cristão, então se é fulano que está no governo, não vou fazer nada, eu não vou pagar imposto, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando o seguinte, independente de quem esteja no poder, independente se a pessoa é boa ou não é, se é correta ou não, foi Deus que colocou aquela pessoa, ele é um representante de Deus, porque Deus coordena todas as coisas, Deus está por todas as coisas controlando. Claro, cada um tem a sua opção, a sua vontade, mas no âmbito geral da história, Deus está controlando a história, Ele está guiando o seu povo e guiando a história de acordo com a vontade dEle. Então nós precisamos entender que aquela pessoa está lá sendo um representante de Deus de uma certa forma, independente de posicionamento político, independente se aquela pessoa é corrupta ou não, porque mais uma vez quero reforçar,
Paulo escreve isso na carta aos Romanos, no capítulo 13. Se você tiver curiosidade, leiam Romanos 13. Você vai ver o posicionamento de Paulo em relação a isso, do estado de Roma. Se você ler a história de como Roma era corrupta, então você vai entender melhor e tudo isso que eu estou dizendo aqui, do posicionamento de Paulo em Romanos 13. Mas mesmo assim, ele diz, enquanto esse governo não blasfemar, enquanto esse governo ele não forçar uma adoração que é equivocada, enquanto esse governo não mandar você observar outro dia, enquanto esse governo não envolver em nenhum outro aspecto de adoração a Deus, você vai obedecer esse governo. Você vai fazer a sua parte como cidadão deste local. Então nós, como cristãos, devemos ser cidadãos exemplares, ou seja, eu preciso ser o melhor cidadão que existe aqui no Brasil. Então, eu vou pagar meu imposto, eu não vou roubar, eu não vou fazer nada que é ilegal, eu não vou cortar uma fila do banco, eu não vou fazer coisas que são erradas para o meu benefício, não. Eu vou cumprir a lei rigorosamente. E quando o Estado se posicionar em algo que vá contra a minha consciência bíblica, que vá contra o que a palavra de Deus defende, aí sim eu vou me posicionar contra o Estado e a favor de Deus, porque é muito mais importante, ou antes importa, observar a Deus, a lei de Deus, do que a lei dos homens. Então é fundamental nós entendermos isso, que enquanto o Estado não está neste passo, eu preciso observar e obedecer às instruções do Estado. Se o Estado diz que eu tenho que, a partir de agora, para atravessar a rua, eu preciso passar somente pela faixa de pedestres, é pela faixa de pedestre que eu vou passar. Apesar que já tem essa legislação, o CTV já defende essa ideia, na qual o pedestre só pode passar na faixa de pedestre. Então, perceba que tem muitas instruções e isso não é influenciar em nada na sua adoração bíblica. Não é porque você está passando no meio da rua, o Estado está falando para você não passar no meio da rua, que a Bíblia diz que não, você deve passar no meio da rua. Não é esse conceito. Consegue perceber a diferença? Existem leis que não interferem em nada na nossa adoração. Então, nós precisamos cumprir o nosso papel. Mas quando essa lei, que vai chegar um momento na história, quando o Estado, mais uma vez, determinará a nossa adoração, assim como foi na época de Lutero, assim como foi na época de Cristo, onde os saduceus, os fariseus, eles queriam determinar como seria a adoração do povo, aí sim, nós vamos nos posicionar contra o Estado. Nós vamos nos posicionar a favor da Bíblia. E isso é fundamental da gente compreender, porque isso irá acontecer um dia. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos observar e obedecer o Estado, observar e obedecer a autoridade que foi eleita, porque ele é um representante de Deus, como Paulo chama lá em Romanos capítulo 13. Mas nesse momento eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado Pai por mais um dia, obrigado Pai pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, pois mais uma vez o Senhor trabalha no nosso coração, o Senhor nos apresenta mais uma verdade, por mais que seja de uma certa forma até o nosso incômodo, meu Pai. Porque é muito complicado, é muito difícil quando nós olhamos para o meio político e vemos tanta corrupção, meu Pai. Mas Paulo fala que essas pessoas foram colocadas lá por Ti de uma forma ou de outra, porque o Senhor está coordenando toda a história deste planeta, meu Pai. Então, nos ajude, nos dê sabedoria para que possamos obedecer às legislações, desde que essas não vão contra a maior legislação, que é a Tua palavra, meu Pai. Que no momento que isso acontecer, que aí sim, possamos nos posicionar do lado da árvore, do lado do rio da verdade, e possamos falar sobre aquilo que é certo, de acordo com a Tua palavra. Mas enquanto esse dia não chega, esse momento não chega, que possamos obedecer às leis estaduais, municipais, federais, enfim, Pai, no local onde estamos, para que possamos ser exemplares aonde somos, porque de uma forma ou de outra, nós somos exemplos para outras pessoas e nós somos representantes do Teu nome aqui neste local. Fique conosco, perdoe os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que erraram contra nós, e tudo isso eu te peço e te agradeço, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder nenhum conteúdo que é produzido. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados no canal.
Também deixa seu like aqui embaixo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, que o conteúdo é de relevância e desta forma ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui, nessa playlist da lição dos jovens ou nessa playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!